Oi, crianças, como é bom ter você por aqui de novo. E olha só, hoje na nossa aula de geografia nós iremos falar sobre uma região muito legal. Sabe qual é ela? A região Nordeste, e ela tá lá no seu livro, na lição 5, na página 422. Então pegue o seu material, busque o seu livro, o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta, tudo que você vai precisar para essa aula e me acompanhe. Olha só, nós iremos ter uma atividade dentro da aula de hoje e também iremos falar um pouquinho sobre os aspectos físicos da região Nordeste. Então, me acompanhe. A região Nordeste, vamos começar lembrando dela pelo mapa que nós já estudamos. Dentro da nossa região Nordeste, nós temos os seus estados e as suas capitais. Nós temos aí o estado do Maranhão, com a capital São Luís. Nós temos Piauí, com a capital Teresina, temos Ceará, com a capital Fortaleza, Rio Grande do Norte, com a sua capital Natal, Paraíba, com a sua capital João Pessoa, Pernambuco, com a capital Recife, Alagoas tem por capital Maceió, Sergipe, a sua capital é Aracaju, e Bahia, que a sua capital é Salvador. Esse é o mapa, essa é a divisão política da região Nordeste. Você já conhece um pouquinho sobre ele, só que agora nós estamos focados só na região Nordeste. A região Nordeste, ela é banhada pelo Oceano Atlântico e está dividida aí nessa quantidade de estados. Você já prestou atenção quantos estados tem aí? Olha só, a região Nordeste, ela tem 9 estados e você vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso. Olha só, a região Nordeste, ela é uma das 5 regiões do Brasil, a quais nós já estudamos as 5 regiões, agora nós estamos estudando elas separadamente. Ela também está dividida pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Estatística, e essa divisão da região Nordeste, ela foi feita em 1969. E dentro dessa região, ela ficou possuindo uma área que equivale ao estado do Amazonas. Lembra o estado do Amazonas que nós estudamos lá na região norte? Pois a área da região Nordeste equivale ao estado do Amazonas. E o que acontece? Dentro da região Nordeste, eles possuem a segunda maior população do Brasil. E ele é o terceiro maior território brasileiro também. Nós temos lindas praias, nós temos culturas, nós temos muitas coisas na região Nordeste que nós vamos ver com calma. Olha essa praia da região Nordeste, que linda. Que vontade, né, de conhecer, de estar perto dessas praias. E olha só, falando um pouquinho sobre o maior número de estados que a região Nordeste tem, lembra que a gente estava conversando? Na divisão dela sobre esses 9 estados, as funções, as características físicas de cada um é diferente. Então, o que acontece? Ele vai ser dividido em sub-regiões. O que são essas sub-regiões? Ela é a divisão ela é uma divisão de uma região maior. Então, dentro dessas sub-regiões, nós temos o meio norte, nós temos o sertão, nós temos o agreste e a zona da mata, ok? Então, lá no livro de vocês, na página 423, tem uma atividade. Você vai parar um pouquinho agora, você vai ler essa atividade, que tem na página 423. Leiam comigo a primeira questão. Diz assim: analise a tabela com os dados dos estados da região Nordeste e responda as questões. Você tem lá a primeira questão, onde você vai analisar essa tabela. Você pode dar pausa no vídeo agora e analisar a tabela e voltar para responder junto comigo, ok? Olha só, nós temos lá a letra A da primeira questão, que diz assim: escreva o nome e a respectiva sigla de cada um. Então, já que você analisou a tabela, você viu os 9 estados, viu as 9 siglas, as 9 capitais, as 9 áreas em quilômetro quadrado e a população estimada da região Nordeste, certo? Foi isso que você encontrou na sua tabela. Na letra A da primeira questão, ele pergunta do estado de maior extensão territorial. Então, dentro do que você analisou, qual é o estado que tem maior extensão territorial aí na letra A? É a Bahia, né? Junto da sua sigla, que é BA.
E a letra B pergunta assim: qual é o estado de menor extensão territorial dentro do Nordeste? O de menor extensão territorial é o Sergipe, seguido de sua sigla SE. E a letra C: dos dois estados mais populosos, quem é mais populoso aí dentro da região Nordeste? Nós temos dois estados, que é a Bahia, com sua sigla BA, e Pernambuco, com sua sigla PE, ok? E a letra D, e última, que diz assim: qual é o estado menos populoso, que tem menos pessoas? É o Sergipe, com a sua sigla SE. Então, esses dados aí da primeira questão é sobre a sua área, sobre a sua população, sobre os estados e as suas siglas estimadas. Olha só. Nós vamos falar agora, depois dessa atividade, sobre aspectos físicos. Então, eu preciso que você esteja acompanhando o seu material na página 423 ainda, para que você entenda o que acontece dentro desse aspecto físico, ok? Observe o mapa que está agora no vídeo. O que acontece nesse mapa? Lembra que nós falamos sobre sub-regiões? Pois bem, agora nós temos essas sub-regiões aí no seu mapa. Olha só, esse espaço em verde, que é o meio norte, ele está pegando aí todo o Maranhão, parte do Piauí. Olha só, esse é o meio norte, é uma divisão bem maior, né, de outros espaços. Vamos falar agora do sertão. O sertão ele vai abranger parte do Piauí, vai abranger o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, o Pernambuco e a Bahia. Então, essa é a parte do sertão em aspecto físico. E olha só, nós temos ainda o agreste. O agreste, ele está lá embaixo, atingindo um pedacinho de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, lá em cima, um pedacinho bem pequeno. E nós temos a zona da mata, que é toda essa parte aí do Oceano Atlântico que ele está atingindo. É o que nós acabamos de falar também, está atingindo o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e parte da Bahia também. Então, esses são aspectos físicos. E quando a gente estava falando sobre essa divisão, vocês precisam lembrar das sub-regiões, que é o meio norte, o sertão, o agreste e a zona da mata, ok? Olha só, o sertão. O que é o sertão? Ele é conhecido como uma região semiárida. Como é essa região semiárida? É uma região seca, é uma região onde as suas folhagens são secas, onde é difícil o acesso à água. Então, esse é o semiárido. E o interior do Nordeste, onde as chuvas são escassas e mal distribuídas. Então, essa é a parte semiárida, ela é mais difícil o acesso à água. Olha só, a vegetação predominante é a caatinga. Observe a imagem da caatinga como ela é. É um espaço mais seco, ainda com algumas folhagens, que também fica na maior parte do tempo seca. E os solos, eles são bem raros. O que é esse solo? É aquele chão que você pode plantar, que você pode cultivar. Então, na região do sertão, dentro da caatinga, é bem raro você conseguir solos bons para cultivo. E olha só, dentro do sertão nós temos a pecuária extensiva. Lembra que a gente falou sobre pecuária extensiva, que é a criação dos animais de forma livre, de uma forma mais extensa, mais aberta. E a agricultura comercial. O que é essa agricultura comercial? É quando se tem produção, tanto de forma interna como forma externa, e esses produtos eles são as principais atividades econômicas do sertão. Tem modernas técnicas de irrigação, aliadas às condições do clima, que tem atraído empresas do sul do país para a região. Olha aí que legal. E olha só, essa é a parte do sertão. Essa é uma sub-região que nós estávamos falando. E dentro dessa sub-região nós temos ainda a zona da mata. A zona da mata ela é um trecho que se estende do litoral do Rio Grande do Norte ao litoral da Bahia, que é aquela parte que nós vemos lá por fora. E olha só, originalmente era coberto pela Mata Atlântica. Antigamente era tudo Mata Atlântica. Mas o que aconteceu? Veio a exploração de cana-de-açúcar. E com essa exploração,
a vegetação natural, aquilo que era original logo do início, ela praticamente desapareceu. Então, a zona da mata ela é a sub-região mais industrializada e desenvolvida economicamente do Nordeste. Então, nela, as chuvas são bem distribuídas, o solo é fértil e ele apresenta alguns problemas ainda, que são os problemas sociais e tem um alto índice de desemprego e os salários são bem baixos na zona da mata. Então, eles têm uma vantagem de ter um solo bom, ter uma produção boa, ter uma chuva bem distribuída, mas sofre com a escassez de emprego e com o alto índice de salário, essas coisas, é muito difícil na zona da mata. Agora falando de outra sub-região, o meio norte. O meio norte ele está localizado do estado do Maranhão e até parte do Piauí. O que acontece? Tem uma faixa de transição entre o sertão e a floresta. A vegetação original do meio norte, ela é constituída pelos cocos, são os famosos cocais, que quem já ouviu falar do coco de babaçu e das palmeiras de carnaúba. São cocos que servem para produção e também para o trabalho de muitos entre ali no meio norte, ok? A produção de cocais é um dos principais meios econômicos da região do meio norte, lá das sub-regiões. E nós temos ainda o agreste, olha só. Dentro dessa sub-região, tá entre o sertão e a zona da mata, a vegetação característica deles é da caatinga e da Mata Atlântica. Ele abrange um trecho com predomínio da policultura. O que é essa policultura? Eles cultivam vários produtos dentro do meio do agreste, dentro da sub-região agreste. Então, nós finalizamos a nossa aula de geografia hoje, falando sobre as sub-regiões. E na próxima aula nós iremos falar sobre relevo e hidrografia, clima e vegetação da região Nordeste. Eu espero vocês aqui.